Fala pessoal, Billy aqui, vim trazer hoje um treinamento passo a passo para você poder sair desse vídeo entendendo como funciona o n8n, como você cria automações, utiliza inteligência artificial aqui dentro e cria soluções de automação com IA. E aqui no canal eu sempre trago vídeos novos sobre automações, novas formas de criar, novas dicas, novos passo a passo, novas soluções de atendimento, criação de conteúdo, dentre várias outras. Inclusive, se você ainda não é inscrito, dá uma olhada aqui. Mas muita gente me pede um treinamento mais rápido e prático para você poder entender como funciona, as possibilidades que dá para você poder criar com o n8n. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Esse aqui é o site do n8n, inclusive o link vai estar aqui na bio para você poder acessar e conhecer mais. Mas aqui eles já mostram como funciona a interface, né, e alguns exemplos de automações desenvolvidas aqui, beleza? Então, como funciona? Ó, geralmente chega uma mensagem, vai para o agente de IA, ele processa, ele pode usar ferramentas, você trata os dados e envia para um outro lugar. Esse é um resumão do resumo, tá? Só que fica calmo que eu vou te explicar isso aqui com mais detalhes. E esses desenhos aqui vão ficar tudo mais simples para você poder entender. E já de cara eu adianto que você não vai precisar mexer com nada de programação, tá? Se você não quiser, se você gostar de programação, você pode até fazer, mas todas as soluções aqui não vão ter necessidade nenhuma de você mexer com programação. Aqui, ó, eles mostram a quantidade de ferramentas que eles têm conexões. Então você consegue integrar aqui qualquer tipo de ferramenta. Você quer automatizar tarefa, atendimento, criação de conteúdo, vídeos, planilha, CRM, qualquer coisa você consegue automatizar com essa ferramenta, tá? É incrível as possibilidades. E para que tudo isso funcione, para a gente poder começar, você vai precisar dessa ferramenta aqui para criar automação e os agentes de IA. Existem 3 formas para você poder fazer. Você pode escolher adquirir um plano aqui dentro da própria ferramenta. Em pricing aqui você vai conseguir ver os valores, tá? Que ele tem o valor mensal e o valor se você for pagar de uma vez no ano, né? Quanto que sairia por mês. Tem os planos aqui e tudo que você vai ter acesso. Nesse esquema aqui, ele funciona por automações, tá? Você pode ter tantos projetos rodando. Aqui, ó, ele mostra quantos projetos compartilhados, quantas execuções cada projeto vai ter, quantos usuários, enfim, tá? Tem várias outras funcionalidades aqui. Mas você pode também optar por colocar dentro do seu computador, você instala ele dentro do seu computador, você usa ele de forma ilimitada, sem custo nenhum, beleza? E você pode utilizar também ele dentro de uma VPS, que você contrata um servidor à parte e instala dentro desse servidor. Aí o custo desse servidor é muito mais barato que do próprio n8n. Eu já mostrei aqui no canal como fazer passo a passo essas opções. Depois você vê qual faz mais sentido para você, né? Ver os diferenciais, qual vale mais a pena para você e depois você toma esse passo. Mas calma aí, depois você vai lá e assiste, mas vamos entender aqui toda a estrutura, o passo a passo primeiro, para depois você poder tomar uma decisão, beleza? Assim que você tiver o n8n, o acesso a ele, né? Você vai ter esse visual aqui. E aqui não vai ter nada aqui para você, porque você não vai ter criado nenhuma automação ainda, tá? E aqui é onde estão as soluções que a gente cria. Cada uma linha dessa aqui, ó, cada nome desse aqui é uma solução que eu já desenvolvi, tá? Aqui só tem algumas que estão ativas nessa conta, porém eu já desenvolvi vários projetos. Então você vai aprender aqui agora com alguém que tem experiência. Isso aqui ainda é só uma conta que geralmente eu só deixo algumas soluções ativas. Eu já desenvolvi e desenvolvo para vários clientes também. Tem uma agência de automação IA. E tem uma outra conta de teste que está instalada. Esse aqui é um servidor privado, tá? Mas eu tenho uma conta também que é de teste, onde eu tenho várias automações que eu uso de laboratório para fazer teste. Trazer vídeos aqui para vocês, enfim. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar aqui de criar o workflow, que a gente chama, que é você poder criar as soluções aqui dentro, os fluxos, e você vai precisar conectar suas credenciais. Credenciais são os aplicativos. Então, olha só, eu quero conectar uma planilha do Google aqui. Eu quero conectar o Google Drive, o e-mail, né, o Gmail, o YouTube, o Active Campaign para fazer campanha de e-mail, o Notion para organizar informação, tratar dados, as inteligências artificiais.
essa parte que você vai conectar tudo que você vai precisar, beleza? Então vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar conectar ferramentas. Aí tá as credenciais que a gente chama, né? Depois que você conectar as credenciais, aí você vai precisar criar o seu workflow, que são os fluxos, as suas automações, tá? Workflow. Beleza, então aqui você vai ter, por exemplo, o WhatsApp, você vai ter OpenAI, você vai ter o Google Sheets, que é a planilha do Google, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai criar aqui um agente de IA que vai fazer atendimento. Então você vai pegar essas ferramentas e conectar ela dentro do n8n. Depois você vai montar a sua automação e aí você vai começar a conectar as ferramentas, tá? E como você vai fazer isso? Você tem que definir primeiro um lugar de início. O que é esse lugar de início? A gente chama aqui de trigger, que é um gatilho. Qual vai ser o gatilho para essa automação? O que vai iniciar essa automação? A gente pode fazer uma automação ser iniciada de várias formas diferentes. Pensa bem, você pode ter uma automação que se inicia a partir de um dado cadastrado em uma planilha ou de uma mensagem enviada no WhatsApp, como o caso de um atendimento, ou de um arquivo enviado em um Google Drive, por exemplo, ou simplesmente você pode iniciar a automação manualmente, você ir lá e clica, fala, eu quero começar a automação agora. Ou você pode colocar de forma programada. De tantas em tantas horas essa automação vai ser executada. Tá? Então tem vários gatilhos para você poder iniciar. E aí, para você poder criar o seu fluxo, você vem aqui em Create Workflow, vem aqui no mais e ele já mostra vários gatilhos. Ó. Tem um manual que é o que você insere para que inicie quando você apertar o botão. Tem esse aqui quando vier um evento. Tem esse aqui quando você programar para um dia e horário que você quiser. Quando vier uma outra chamada externa. Quando vier de outro workflow. Tem várias possibilidades, várias. Vou colocar aqui a manual para você ver como já funciona. Assim que você coloca aqui, você pode testar o workflow. E aí ela inicia a automação. Só que não tem mais nada aqui, então ela não fez nada. Ela simplesmente iniciou, tá? E foi isso. Aqui você pode renomear, eu vou colocar automação, aula, por exemplo, beleza? E aí você salva sempre que você quiser aqui, tá? Ou quando, por exemplo, eu renomeei aqui, ele já salvou automaticamente. Mas qualquer mudança que você fizer aqui, ó, colocar qualquer coisa aqui, ele vai detectar e você pode salvar, beleza? Mas deixa eu apagar isso aqui só para te mostrar por partes aqui, beleza? A gente tem aqui também as execuções e aqui a gente consegue ver todas as vezes que a nossa automação rodou e o que aconteceu nesse processo. Você consegue ver todos os dados, onde está indo, está recebendo, enviando. Isso aqui depois a gente vai ver. Não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas aqui que você visualiza tudo o que aconteceu quando rodou a automação. Isso é legal para você detectar erros também, saber onde deu algum erro caso tenha dado. Beleza, então definiu o seu gatilho. Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é você gerar uma ação. E o que é essa ação? Essa ação, ela pode ser gerar um texto, tratar um texto. Não precisa ser necessariamente um texto, tá? Pode ser imagem, vídeo, arquivo, PDF, tá? Pode ser várias coisas aqui. Mas a gente pode tratar, vamos colocar dado, né? Tratar um dado, a gente pode modificar tudo isso. Resumindo, é isso, mas você pode fazer muito mais além que isso aqui, tá? Só para você entender de forma mais simples. Então, iniciou a sua automação, você vai ter que fazer alguma coisa com aquele dado que está recebendo. Então, se você mandou um texto na planilha e aí você programou para que quando um texto seja inserido na planilha, você inicia a automação, você precisa fazer alguma coisa com esse texto. E o que esse texto vai fazer? Você vai usar esse texto para uma inteligência artificial gerar algum conteúdo a partir dele? Ou você vai pegar esse texto, só jogar em outro lugar? Você vai jogar para uma planilha? Você vai pegar esse texto, sabe? Jogar em outro campo? Você vai tratar ou gerar um outro conteúdo a partir da mídia que está vindo, né? Se é uma imagem, o que você vai fazer com essa imagem?
Você vai pedir para uma IA transcrever o que está escrito nela e jogar isso aí para frente? Ou você vai pegar essa imagem e só fazer um backup, salvar em outro lugar, tá? Se for um arquivo, você vai pegar esse arquivo, fazer backup, ou você vai pegar esse arquivo, mandar do e-mail para o WhatsApp, ou vice-versa. Você vai pegar esse PDF e pedir para uma IA analisar e te dar insights daquele relatório, tá? Então são infinitas possibilidades. Você precisa fazer alguma ação aqui dentro. Então imagina aqui no NetN. Esse gatilho meu aqui não tá fazendo, ele só inicia, né? Ele não vem dado nenhum. Mas imagina que isso daqui é uma mensagem recebida. Eu vou colocar esse outro gatilho aqui então, ó, o chat trigger. O que esse chat trigger faz? Quando eu abro o chat aqui, eu posso mandar uma mensagem e aí é como se fosse uma mensagem recebida. Esse é um texto recebido. Esse é o gatilho da automação. Imagina como se fosse o WhatsApp. Imagina que a gente conectou o WhatsApp aqui, é um processo diferente, mas vai funcionar assim, né? Quando uma mensagem chegar aqui, só que do WhatsApp, ele vai iniciar a automação. Nesse caso aqui, a gente está usando o próprio ferramenta do NetN para iniciar essa mensagem, beleza? Assim que iniciar uma mensagem, eu quero fazer alguma coisa com ela. E o que eu vou fazer? Eu posso pegar ela e jogar numa planilha. Então, vou colocar aqui, ó, Google Sheets. E aí, dentro do Google Sheets, eu posso fazer várias ações, tá vendo? Ó, eu posso salvar esse texto dentro da planilha. Eu posso apagar esse texto que existir dentro da planilha. Eu posso atualizar um dado na planilha. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso criar até uma planilha se eu quiser aqui. Ou eu posso também puxar os dados que tem naquela planilha para eu verificar o que tem, para eu saber onde inserir ou pegar aqueles dados para fazer outra coisa. Então imagina aqui, ó, vou colocar esse daqui. E aí aqui é onde a gente configura cada ferramenta, cada nó que a gente fala. Cada nó aqui dentro. E quando a gente configura esse nó, a gente tem o input e o output. Então visualize aqui comigo. A gente tem 3 telas aqui. Quando a gente abre um nó, para abrir é só dar 2 cliques, tá? A gente tem o input, que é a mensagem recebida do nó anterior. A gente tem no meio a parte de configuração desse nó, onde você vai configurar o que essa ferramenta tem que fazer, o que vai fazer aqui. E o output, que é o resultado que essa ferramenta gerou. É assim que funciona o NetN. Então, por exemplo, se a gente quer aqui a gente vai conectar a nossa ferramenta, tá? Então aqui você vai criar uma credencial, conectar, depois assiste os vídeos lá, tem vídeo que mostra no canal como conecta ferramentas aqui no NetN. Aqui é qual recurso vai ser usado, se vai ser um documento ou se vai ser um campo lá dentro de um documento. Vou colocar documento e aqui a operação. Eu vou criar ou deletar um documento. Eu vou criar. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui tem 3 formas da gente visualizar também, sempre no output e no input vai ter essas 3 formas de você visualizar. Você pode ver dessa forma aqui, que é o esquema, que aí você vê qual que é o campo e qual que é o valor que tem dentro daquele campo. E você consegue ver em tabela para saber, né, de forma mais organizada, e o JSON, que é uma forma um pouco mais em código para você visualizar assim, tá? Esse esquema aqui é mais fácil de você trabalhar. Então clica nele e aqui você puxa o campo que você quer puxar como resultado. Então no caso aqui foi o oi, né? O que tem nesse campo? Qual valor tem nesse campo? Oi. E aí, quando eu testar isso daqui, ele vai salvar, ele vai criar um novo documento com o nome de oi na minha planilha, lá no meu Google Drive, né? Vai criar uma planilha com esse nome. Tá? Então eu fiz uma ação aqui. Agora, e se a gente utilizar a inteligência artificial? Como, por exemplo, eu posso criar um agente de IA. Para isso, eu vou vir aqui em Agent, colocar AI Agent. E vou deixar essas configurações aqui mesmo, para que ele receba a mensagem e saiba interagir comigo. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um agente de ferramenta, tá vendo? Ele é um Tools Agent. E a gente precisa conectar algumas funções para ele fazer. É assim que a gente cria agente de IA aqui. Aqui a gente tem que conectar uma inteligência artificial para esse agente ter. E aí eu posso vir aqui no mais. Eu posso utilizar várias inteligências artificiais, tá vendo? Ó?
eu posso utilizar a OpenAI, que é o ChatGPT, e tem até inteligência artificial de graça, que é a Grok, essa daqui, ó. Aqui a gente escolhe a nossa conta credencial e aqui o modelo. Existem vários modelos, cada um é bom para alguma determinada tarefa. Escolheu o modelo, agora a gente tem uma inteligência artificial conectada no nosso agente. A gente pode colocar memória para ele lembrar do que foi conversado. Você clica aqui em Simple Memory. Aqui a quantidade de vezes de mensagens que ele vai lembrar. Vou colocar 10. E aqui as ferramentas. Ele vai pesquisar, ele vai usar alguma ferramenta. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, mas você pode colocar várias ferramentas para ele usar. Como, por exemplo, ele pode fazer uma pesquisa no Wikipedia. Ele pode fazer uma pesquisa no site da Wikipedia para te dar uma resposta. Beleza? Então, isso aqui tudo é parte dessa ação. A gente está fazendo alguma ação com o dado recebido. Vamos fazer um teste aqui, então? Ó, eu vou abrir o chat e vou interagir. Eu vou falar como vai. Repara que aqui ele me mostra o desenho de tudo que ele fez. Ele vai mostrando o passo a passo do que está sendo processado. E aí lembra que em execuções, que a gente pode ver as execuções rodadas, ó, ele já executou 3 vezes aqui que eu executei, né? E essa última, se você abrir aqui, ó, você consegue ver o texto que ele gerou em cada nó. Você consegue ver quais as ferramentas ele usou e quantas vezes ele usou. Então aqui nessa mensagem ele usou a IA 2 vezes, a memória 2 vezes, porque foram 2 interações que eu fiz, né? E a Wikipedia 1 vez, tá? E aí aqui mostra quantos itens se passaram em cada nó. Então se eu perguntar assim, qual a maior cidade do Brasil? Ele vai processar isso daqui, ó, pesquisou na Wikipedia e me deu a resposta. Vamos ver aqui a resposta dele, ó. Ele respondeu em inglês, né? Ele falou que a maior cidade é em São Paulo. Por que que ele respondeu em inglês? E por que que ele foi tão... Ele respondeu desse jeito aqui, tá? Porque eu não treinei para ele responder do jeito que eu quero. E aí entra a parte de treinamento de agentes. É você pedir para ele fazer o que você quer. Por exemplo, eu vou entrar aqui e vou colocar uma opção aqui, ó, System Message, e vou falar com ele. Responda sempre em inglês. Sua função... Opa, sempre em português, né? Sempre em português. Sua principal função é tirar dúvidas. Isso aqui é um prompt bem simples. A gente fala prompt, tá? Esse comando que a gente tá dando aqui. Bom, então vamos testar aqui, ó. Vou salvar aqui. Beleza? E agora eu vou falar a mesma pergunta. Só que eu vou falar outra pergunta parecida. Qual a menor cidade? Ó, ele deu um erro. Então repara, quando algo estiver errado na sua automação, ele vai apresentar uma mensagem de erro e vai me mostrar aqui esse vermelho, esse símbolo de vermelho. E aqui ele explica o que ele errou. Provavelmente, como eu estou utilizando uma inteligência artificial gratuita, eu posso trocar. Eu posso usar uma melhor para poder trabalhar com ferramentas. É importante você saber isso também. Qual inteligência artificial é melhor para trabalhar com o quê? Tá? Então, vou fazer a mesma pergunta aqui agora, ó. E qual a menor cidade? Ó, agora ele deu outro erro. Agora ele tá dando erro na minha inteligência artificial. Vamos clicar aqui e ver o que é. Ó, ele tá falando que tem um problema no meu modelo, não foi encontrado. Então, eu vou utilizar outra conta minha aqui, ó. Vamos ver se essa aqui vai dar. E vou falar a mesma coisa. Essa aqui também não. Então, deixa eu colocar uma da OpenAI aqui mesmo. Pronto. Agora funcionou. Tá vendo? Então, é importante você também entender e detectar os erros para poder saber como arrumar caso der algum problema. Ó, agora ele respondeu, tá vendo? A menor cidade do Brasil é Santa Cruz, em Minas, localizada em Minas Gerais. Uma cidade que tem uma área de apenas 0,1 km² e uma população muito reduzida. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ele recebeu uma informação, tratou essa informação e agora a gente tem que ir para outra etapa, que é o quê? É a gente enviar essa informação para algum lugar. Seja enviar um e-mail, uma resposta ou mensagem mesmo, né? No WhatsApp, vamos abreviar aqui. Ou salvar esse dado em uma planilha ou em CRM. E aí vai. Então, é assim que funciona uma automação. Essas aqui são as etapas que você precisa fazer
para poder criar uma automação. E aí, qual que é essa última etapa aqui? Por exemplo, eu quero pegar esse texto que ele gerou aqui para mim e enviar em um e-mail. Aí como que eu faço? Eu venho aqui Gmail e aqui ó, Send a Message. E aqui eu configuro os campos com a mensagem que eu recebi. Aqui tem ó, a operação, se eu vou enviar um e-mail, se eu vou apagar, se eu vou buscar, para quem que vai ser esse e-mail, o assunto dele e qual que é a mensagem. Aí eu pego a mensagem gerada pela IA aqui, ó, o output, que é a resposta do meu agente. Tá vendo? Ele respondeu isso daqui e ele vai mandar isso lá pro meu e-mail, tá? Então esse aqui é um exemplo simples do que você pode fazer. Ele tá dando erro porque eu não configurei, estou te mostrando como funciona, tá? E esse aqui é um exemplo simples que ou você pode pegar isso e mandar para um WhatsApp como uma conversa mesmo. Aí você cria aqui a parte onde recebe uma mensagem no WhatsApp, o agente trata essa mensagem, responde e manda a resposta de volta para o mesmo número do WhatsApp, beleza? E aqui são infinitas as possibilidades que você pode fazer. Você pode automatizar aqui para vir um relatório, aí analisar esse relatório e mandar uma resposta para o e-mail. Você pode fazer com que ela leia todos os seus e-mails e te dê um resumo de e-mail, ou que esse resumo seja enviado no WhatsApp. Você pode criar um assistente pessoal dentro do WhatsApp. Você pode fazer a criação de conteúdo automatizado no WhatsApp, onde você todos os dias você programa para que seja criado uma legenda, um roteiro de vídeo, um artigo, tudo isso automatizado e fazendo esses 3 passos aqui que eu te mostrei. É assim que funciona a automação. É assim que você cria agentes de IA aqui dentro. Beleza, isso daqui é o básico. É como funciona, as soluções simples que você pode desenvolver. Porém, você pode ir muito além que isso daqui. Para a gente poder avançar, você precisa entender de como tratar melhor esses dados. Aí você vai precisar usar o Data Transformation, por exemplo, para poder pegar esse campo aqui e personalizar, renomear esse campo. Você pode usar o Code. Se você quer personalizar com JavaScript aqui, você pede o ChatGPT para fazer uma função, por exemplo, tire todos os asteriscos desse texto, ou formate esse texto para HTML e coloque ele para que eu possa jogar isso no artigo de blog, para que eu possa jogar isso num site, gerar uma página de vendas. Enfim, tá? Você pode usar códigos aqui se você quiser, ou já pedir a IA para fazer isso para você também. Aqui em agentes de IA você consegue extrair informações, você consegue fazer análise de sentimento para a IA entender qual que é o sentimento daquilo ali e depois ainda classificar isso em etapas diferentes. E aí você começa avançando e com isso você consegue fazer muito mais coisas que isso que eu mencionei aqui. E algo que é extremamente importante você entender e avançar são como você conecta outras inteligências artificiais, como você coloca uma memória melhor para esse agente de IA e principalmente como você trabalha com essas tools. Você consegue colocar várias ferramentas aqui e para isso você tem que vir aqui e conectar, por exemplo, o Google Calendar. Esse aqui, ó, Google Calendar Tool. Aí você consegue configurar o seu agente de IA para poder fazer um agendamento automático. Imagina, você está conectado no WhatsApp e fala assim: marca para mim uma reunião para tal dia, tal hora. Ele vai lá na sua agenda e faz isso sozinho, porque ele conecta com a sua agenda aqui. Isso é muito bom para você poder vender para as empresas, prestar um serviço de fazer um agente que vai atender os clientes dela e ainda marcar consulta, marcar reunião, tudo sozinho. Você pode ter outras ferramentas aqui, como por exemplo, ele cadastrar os leads que estão conversando com ele num CRM. No Notion, por exemplo, cadastrar, você cria um CRM gratuito no Notion. Tem muitas tarefas que você pode fazer. E para você fazer isso é aqui nos tools, você funciona desse jeito. Você cria as ferramentas, as tools aqui, e no prompt do seu agente, aqui no treinamento, você vai instruir ele a como usar essas ferramentas. Por exemplo, se você vier aqui e colocar uma planilha aqui, ó, usando o Base Row, por exemplo. Eu vou pedir para que ele puxe uma planilha minha que se chama redes sociais. Se chama FAQ aqui do meu curso, que é para a pessoa tirar dúvidas sobre o meu treinamento, beleza? E aí eu posso instruir o meu agente de IA da seguinte forma: todas as vezes que você precisar buscar
informações, use a ferramenta, vamos ver o nome dela, Base Row. Você pode até mudar, tá? Você pode colocar aqui conhecimento, renomeou, ferramenta conhecimento, tá? Conhecimento. Beleza? Então vamos fazer um teste aqui. Ó, deixa eu apagar essas outras etapas e vou colocar o chat. Vou colocar aqui, quais os módulos do curso? Aí ele vai consultar aqui, tá vendo? Ó? E aí ele vai, com base agora numa planilha que eu tenho com informações do meu curso, ele vai fazer a resposta, ele vai processar a resposta. Aí repara que ele demora um pouco mais porque ele tá buscando mais informação. Então olha só, módulo 1, apresentação do curso, como navegar no curso, fundamentos de inteligência artificial, assistentes GPTs, introdução à automação, formação NTN, agentes de IA automatizados com NTN, agentes de atendimento com IA simples e prático de implementar, e aí vários bônus, enfim. Beleza? Então aqui você começa a avançar, dando mais funções e integrações para o seu agente. E para você poder ficar mais por dentro desses detalhes, se você está chegando aqui agora nesse vídeo, se esse é o seu primeiro vídeo que você assistiu aqui no canal, dá uma olhada no canal, se inscreve, assiste os outros vídeos onde eu mostro como conecta essas ferramentas, como treino o agente de IA, te dou exemplos práticos dessas soluções, desses exemplos que eu falei aqui funcionando. Tem muito conteúdo aqui, mas se você quer facilidade e não quer ficar perdendo tempo procurando vários vídeos, se você quer um passo a passo, eu tenho um treinamento focado para iniciantes, que é o Auto IA Start. O link tá aqui na bio, lá você vai aprender com muito mais detalhes ainda, em videoaulas, como funciona o NetN, como você conecta aquelas formas que eu falei de instalar dentro do seu computador, em servidor, usar dentro do próprio site deles. Te mostro aqui como funciona cada nó desse aqui, ó. Tem vários nós. Um vai fazer filtro, outro vai mandar para um caminho diferente, um junta informação, outro separa. Tem vários tipos de nós e eu mostro cada nozinho desse aqui para você saber fazer qualquer tipo de automação. E não só isso, eu te mostro passo a passo lá para você poder criar um agente de atendimento dentro do WhatsApp, a criação de conteúdo automatizado com IA, tudo isso passo a passo, e ainda como você vende isso e ainda participa de uma comunidade super engajada, onde eu tenho mais de 400 alunos lá, trocando ideias o tempo todo, minha equipe e eu dando suporte nesse grupo de WhatsApp, tudo isso incluso nesse único acesso, nessa única plataforma. E agora, se você quer avançar, se você quer ir além, se você quer aprender ferramentas mais completas com essas integrações que eu falei, essas tools, fazer agendamento automatizado, fazer a criação de conteúdo de forma muito mais completa, fazer soluções de marketing, de disparo de mensagens, várias outras soluções e ainda montar sua própria agência de inteligência artificial e automação, aí eu recomendo que você avance e faça o Auto IA Expert, que é para quem quer se especializar. Mas para você poder avançar no Expert, faz o Start primeiro e depois eu te dou um cupom de desconto para você recuperar o valor investido, tá? Começa no Start, depois vai para o Expert e você vai ter todo o acompanhamento para você se dar bem nesse novo mercado. E se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um grande prazer poder te ajudar. Até o próximo vídeo.